A paz do Senhor Jesus. Queridos, começando aqui a palavra eternidade, eu tenho falado por esses dias sobre a eternidade. E está aí, ó. O homem é eterno, porque ele é partícula de Deus. Então, queridos, isso é muito importante, essa questão aqui da eternidade. Porque nós já falamos, mas vamos continuar falando sobre isso. Os homens hoje, ele pensa na terra. Eles pensam que vai viver na terra e não vai. Qual homem que ficou para a semente? Ninguém ficou para a semente, nem o próprio Cristo. Ele morreu com 33 anos. Claro que ressuscitou, mas ele morreu com 33 anos. Todos morreram. Ninguém ficou para a semente. E os dois que subiram no carreado de fogo. Um foi tomado, o outro subiu no carreado de fogo. Mas não ficou nessa terra. Foi Enoque e Elias. Queridos, nós temos que pensar na eternidade. Se inscreva no canal aí, deixa o seu like para ajudar o canal aí a levar essa mensagem mais à frente. Queridos, o homem é eterno. Eternidade não tem início, não tem fim. Por que o homem é eterno? Porque ele é partícula de Deus. Deus é eterno, nós entramos na eternidade de Deus. Não é que nós somos o início nós temos o início na eternidade de Deus, mas Deus é eterno. Por isso que nós entramos nessa eternidade. Porque nós somos partículas, porque quando ele soprou em Adão, naquele barro, alma vivente, partículas de Deus. Nós somos centelhas de vida do Espírito de Deus. Nós vamos falar sobre isso aqui. Agora, João 17:20. E não rogo somente por eles, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Para que todos sejam um. Olha só, para que todos sejam um. Nós somos um em Cristo, porque nós somos a igreja. Olha só, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. É isso, irmão. E também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, quando ele fala aqui, que todos sejam um, esse é a igreja, que todos nós formamos um, que é a igreja. Como tu, ó Pai, és em mim, quer dizer, ele e o Pai eram um. E a igreja toda juntas são um, porque nós somos partículas do seu Espírito. E eu em ti, quer dizer, ele e o Pai são um. E também eles sejam um, quer dizer, a igreja é em nós. Olha só que coisa linda. O Cristo e o Deus verdadeiro moram em nós, que somos a igreja. Mas nós, o que ele quis dizer, são todos juntos. E também eles sejam um em nós, quer dizer, é um só. O corpo acoplado na cabeça e a cabeça acoplada no corpo. Quem é a cabeça? O Pai. Quem é o Pai? O Senhor Jesus. Ele em nós e nós nele. E o corpo e a cabeça, que são um, em Cristo Jesus. E que o mundo creia que tu me enviaste. Para entender isso aí, irmão, você tem que ler, reler, assistir mais essa mensagem. Assistir de novo os vídeos que a gente tem mandado. Para entender a eternidade. Sobre a eternidade. Senão a pessoa não vai entender, querido. Glória a Deus. João 17:22. Está aqui, ó. Eu lhes dei-lhes a glória. E a mim me deste. Para que sejam um como nós somos um. Olha só. Ele falando da igreja. Ele falando do corpo que é dele. Ele é a cabeça. Eu neles, aqui, ó, eu neles. Quem é eu neles? É a cabeça ligada ao corpo. Ele na igreja. E tu em mim. E ele em Deus e Deus nele, que ele é o próprio Deus. Para que eles sejam perfeitos em unidade. Quer dizer, o importante de tudo isso, querido, o segredo está aqui, a unidade é a igreja.
Por isso que ele falou lá com Adão, crescei e multiplicai-vos. Porque ele queria formar um corpo aqui na Terra. Para falar com mais profundidade, querido, ele queria criar o reino dele aqui na Terra. E como que ele cria o reino dele aqui na Terra? Iniciando aqui, formando o corpo. E esse corpo já está formado. Mas para viver no corpo, e eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Mas para que vivamos nesse corpo, na igreja, nós temos que limpar. Nós temos que nos santificar. Nós temos que nos consagrar. Nós temos que buscar a estar no corpo, mas estar limpo. Por isso que ele nos denominou a igreja. E a igreja é a noiva. Ele vai casar com a noiva limpa. E ele está formando um corpo unido em amor, um corpo unido em santidade, em consagração. Por isso eu tenho falado nesses últimos vídeos, consagre a tua vida para você subir no arrebatamento com a tua família. Antes de passar para o próximo tópico aqui, eu quero dizer uma coisa para vocês aqui. Eu tenho visto muitos vídeos, sabe, que eu pesquiso muito, irmão, para não falar besteira aqui. E eu aprendi com meus professores lá atrás. Quando eu estudei a Bíblia mesmo, não existia ainda o Zap, a internet, a mídia aberta. Antigamente você só ouvia, você só recebia mensagem, só informações. Assistia os jornais, o Jornal Nacional, o Jornal da Record, todos os jornais. A gente só recebia. Hoje não, você tem retorno. Você pode responder, você pode enviar mensagem, você pode enviar o Zap, você pode devolver a resposta. Antigamente não, nós só ouvíamos. Analisa bem. Eu tenho visto aí muitos pregadores dizendo que são pastores, pregadores, bispos, apóstolos, dizendo que o livro de Enoque, o livro de Baruque, os 7 livros apócrifos que a Igreja Católica implantou na Bíblia, e os livros desses homens, Enoque e Baruque, e outros 7 apócrifos, os outros, e o que disseram também, dos Mormons, o livro que foi criado, dos Mormons, o Nefertiti. Então, queridos, olha, presta bem atenção. Não está na Bíblia Sagrada, não é inspirado por Deus. Vou repetir. Pare de ficar ouvindo essas histórias de livro de Enoque. Esse Enoque que eles dizem que é um livro, que diz que esse Enoque é o Enoque da linha de Caim. Porque na época, como existia o nome Enoque, como existia hoje João, Maria, Pedro, nomes próprios. Nome de todo mundo. Maria, Marco, João, sabe? Tiago, por aí afora. É um nome muito conhecido na época. E esses nomes se colocaram em vários filhos. Enoque. Quem nasceu se chamava Enoque. Porque teve um Enoque da família de Sete, que era dos filhos de Deus, que foi arrebatado ao céu. E esse nome ficou famoso. Só que da parte de Caim, que era também o filho de Adão, tinha Enoque também. Tá? Tinha Lameque, que era assassino. Então, queridos, preste atenção. Não está na Bíblia, não é de Deus. Não é inspirado. Não era para estar. Porque se tivesse na Bíblia, era inspirado, mas não está. E eles estão te enganando. Eles pegam as histórias bíblicas, falam bonito, né? Olha, engana, se possível, enganaria o escolhido. Mas não vai nos enganar, porque nós somos de Cristo. Não está na Bíblia, não é inspirado. Tony, seja bem-vindo aí, querido. Quer comentar? Amém, meu pastor, amém. Realmente, né, é uma das falácias que o mundo coloca aí na mente dos outros, né? São termos, eu digo que até pejorativo, porque interpretam a Bíblia de uma forma errônea, né? E
e acabam criando situações que desagradam ao Pai e induz pessoas a irem para o inferno. Então, a palavra, mais uma vez, afirma o que ela diz: conhecereis a verdade e ela te libertará. Amém? Eu lembro, Tony, amém, quando você começou, você fazia muitas perguntas, porque você ouvia. Verdade. Você ouvia falar, Tony, não entra nessa aí, Tony. Segue só a palavra de Deus. Começa a ler a Bíblia, começa a buscar, ler, estudar e buscar a direção de Deus. É isso que você tem feito, não é isso? Literalmente. É isso que eu estou falando aqui, querido. Às vezes você fica com aquelas perguntas meio cavernosas por lá que você ouvia falar e você estava com dúvida. Falei, Tony, sai disso que é furada. Quantas vezes eu falei isso para você? Esses pastores que vêm com o negócio de que Adão teve outra mulher, com quem casou Caim, qual é a praga que caiu em Caim, a maldição. Falei, Tony, sai dessa que é furada. Isso não é Verdade. bíblico. Foi ou não foi? Foi verdade. Literalmente. Isso eu sempre falava e realmente são situações, né, que acabam até para quem é novo convertido se perdendo no estudo de conhecer a verdade mesmo, né? Então é verdade. O senhor sempre me falou e dessa forma aí mesmo que o senhor está dizendo. Não adianta, Tony. Não está na Bíblia, não é inspirado. Porque se fosse inspirado, estaria na Bíblia. Você acha que o Deus Todo-Poderoso que criou o universo, que criou dezenas de trilhões de células no nosso corpo, que criou o corpo humano, que eu acho que é um dos maiores milagres de Deus na Terra, um dos primeiros 2 milagres da Terra. Eu vejo isso. É o que eu acho. Olha o sistema do seu corpo para você ver como funciona. Mais de dezenas de trilhões de células, de capilares, de poros, DNA. Não vai criar uma Bíblia, um livro que é o livro dos livros, que é o nosso manual. Não tem poder para criar um livro só. E os homens querem transformar ele, Tony, o livro do livro. Criaram o livro de lá, colocaram apócrifos, livros apócrifos que não são inspirados na Bíblia, colocaram capa de pessoas na Bíblia, fizeram acontecer com a palavra. E querem mudar a palavra, eles querem destruir a Bíblia. Eles querem mudar a Bíblia. A própria essa aí, a tal da rainha dos baixinhos, né? Muito tempo disse que foi rainha dos baixinhos na Globo, disse que a Bíblia tem que ser reescrita. Meu querido, eles já estão reescrevendo a Bíblia há muitos anos. As religiões todas mudaram a Bíblia, Tony. Verdade. A Bíblia hoje está lá atualizada. Essa atualizada é complicada, querido. É complicada, porque eles colocam as palavras de hoje. Eles colocam a palavra que eles querem. Por isso que eu não uso Bíblia atualizada. Eu não uso Bíblia de estudo. Quantas vezes eu falei para você, Tony? Não usa a Bíblia de estudo, porque os estudos são de homens. Outra verdade que o senhor disse desde do meu início da minha caminhada, né? O principal estudo, a principal atividade dentro do estudo é a revelação do Espírito Santo. Amém. O senhor está certíssimo. E agora, Tony? Começando na carreira aí do Senhor, de evangelismo, de pastor evangelista, que você tem se chamado, nunca te falei, mas estou te falando agora. Amém. Receba, Glória a Deus. Receba receba. em nome de Jesus. Eu estou até emocionado. Não entre naquela história da carochinha. As mentiras de Satanás, que se possível enganariam os escolhidos. Tony, você não pode reescrever a Bíblia ou colocar um estudo que você acha. Ainda falei para você, Tony, no momento certo o Senhor vai te chamar e te consagrar. Não precisa você agora dar um jeitinho no reino de Deus. No reino de Deus não se existe jeitinho. Vai chegar o momento da sua consagração. Se não foi até agora, porque Deus não permitiu, mas Deus revela. Amém. O seu chamado é de pastor evangelista, meu irmão.
Agora, não entra nessa de, agora eu sei, sou, eu vou fazer aqui um estudo e colocar na Bíblia. Não existe isso. Tudo que você acha. Faz o livro separado, não na Bíblia. E está aí, ó. O próximo aqui. João 17, 24. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo. Porque ele é o cabeça e nós o corpo, onde ele estiver, nós vamos estar, querido. Ele é o cabeça, ele que governa, Tony. Não somos nós que governamos a igreja, é ele. Para que ele. vejam, hein? É ele, está certíssimo. Para que vejam a minha glória que me deste. Porque tu me amaste antes da fundação do mundo, oh glória. Ele, Tony, já está vivendo conosco na eternidade. Vou dar um exemplo aqui. Você, quando quer ver algumas coisas, você não faz assim no celular? Passa para ver o que você quer? Não tem? Passa para lá, para cá? Não faz? Assim mesmo é Deus na eternidade. Deus, ele faz assim na eternidade, ó. Ele faz assim com a mão, ó, passa para cá. Eu quero agora isso aqui, eu quero essa cena aqui, eu quero aqui. Olha, ele faz isso, Tony. Tony, ele já está com a gente na eternidade, está escrito na Bíblia. Satanás já foi lançado no lago de... Mas vai chegar o momento dele. Mas ele já está no lago de fogo, está escrito. Mas não me entenda mal. Nós estamos passando por esse momento, mas ele já passou, ele conhece, ele é eterno. A eternidade dele é assim, Tony, como passar um celular para lá e para cá. Ele sabe, porque ele vem de cá e é daqui. Ele está em todos os momentos da eternidade. O que você entende disso? Eu entendo que já está escrito. Eu entendo que Deus já fez, já criou, já decretou, né? E a palavra diz isso. Então, se ele já decretou, é porque já houve, já. E aí prova que tudo é no momento dele, na hora dele, como ele quer, como ele prefere que seja feito. E nós respeitamos e reconhecemos que assim seja feito, em nome de Jesus. Ô, Tony, você conhece, amém, você conhece muito bem o que eu vou falar aqui. Lembra quando os projetistas, aqueles que fazem a planta de uma casa, são os engenheiros e são aqueles que fazem a planta? Os arquitetos só vão fazer aquilo. O arquiteto só, ele primeiro ele faz a casa ou primeiro ele faz a planta? Primeiro a planta. Ele sabe o que vai colocar naquela planta, não sabe? Qual é o tijolo, qual é o cimento, qual é a areia, qual é os ferros, qual é o finalzinho lá, o final, as louças. Não conhece tudo até o final? Amém. Assim foi Deus, querido. Ele arquitetou tudo. Quando ele chegou lá na Nova Jerusalém, Tony, pode falar. Glória a Deus por isso, pastor. Amém. Quando ele chegou na Nova Jerusalém, ele falou assim, não, vou voltar lá agora, vou começar tudo. Eu já está tudo já no arquitetado. Está dando para entender, Tony? Tá sim, pastor, claro. Está dando sim. Será que está difícil o novo convertido entender? Hein, Tony? Será que o novo convertido vai entender essa mensagem? Vai entender sim. Vai entender porque se for um novo convertido que se converteu de verdade, ele vai entender, porque ele vai buscar a verdade, e a verdade é só uma. Querido, Deus arquitetou a tua vida. No Salmo 139, Tony, eu já falei isso para você várias vezes, vou repetir aqui para todos agora. Está escrita a tua vida ali no Salmo 139. Leia o Salmo 139 que você vai entender. E está escrito ali no seu livro, está escrito que Deus criou. É um sucesso, é vitória. Está escrito. Ele já passou com você, ele conhece o seu futuro, ele conhece você já andando na Nova Jerusalém. Presta atenção nisso. Os salvos já estão, o Senhor já sabe, já foi até lá, já conhece tudo, ele viu tudo. Ele já viu até Satanás lançado no lago de fogo. Porque foi ele mesmo que lançou através do anjo. Ah, mas não, irmão, vai acontecer tudo, porque ele já sabe, ele já protetou. É como você recebe a planta, o Tony já trabalhou nessa área de construção civil.
O arquiteto passa para o engenheiro que vai construir as obras, chama o mestre de obra e vai começar. Só que já tinha terminado. O arquiteto não terminou toda a planta, Tony? Amém. Já terminou toda a planta. Para entregar para o engenheiro o mestre de obra? Sim. Então ele sabe. Aí qualquer dúvida, vai você perguntar ao engenheiro e pergunta o arquiteto. É assim que funciona, não é assim, Tony? Por aí mesmo. E o Tony, ele conhece, ele trabalhou, já teve empresa de construção civil. Queridos, se alegra. Você já está vivendo a Nova Jerusalém com Deus, crê nisso. Glória a Deus. Aí. Por aí, Tony, é por aí. Glória a Deus. Por aí. João 17:25. Pai justo, ele, próprio Cristo falando. O mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome. E lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Tony, é fácil de entender. Ele está em nós. Voltando lá atrás, aí no estudo, na palavra, o homem é eterno porque ele é eterno, Tony. O homem é eterno porque nosso Deus vive em nós. Glória a Deus. Amém. Olha, vamos ver Isaías aqui. Isaías capítulo 11. Já saímos de João, vamos para Isaías, hein? 2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Vai contando aí, Tony. E repousará sobre ele o quê? O Espírito do Senhor. Conta aí. 1. O Espírito da sabedoria. Conta 2, Tony. 2. O de entendimento. 3. O de conselho. 4. O Espírito de fortaleza. 5. O Espírito de conhecimento. 6. E o temor do Senhor. Amém. E o temor do Senhor. Temor do Senhor é o 6º, né? Não, 7º. É o 7º. Amém. São 7. E repousará sobre ele, que é o próprio Cristo, tá? Ele está falando de Cristo aqui. Repousará sobre ele, o Messias. O Espírito do Senhor, 1. O Espírito de sabedoria, 2. O Espírito de entendimento, 3. O Espírito de conselho, 4. O Espírito de fortaleza, 5. O Espírito de conhecimento, 6. E o Espírito do temor do Senhor, 7. Amém. Se você ver no Apocalipse, você vai ver que sempre existem 7 espíritos. Sim, verdade. Aí estão, Tony. Eu nunca falei sobre isso, agora estou voltando a falar. E eu queria já falar sobre isso há algum tempo. Está aí o Espírito do Senhor, estava sobre ele. E é aqui que nós vamos entrar agora, o Espírito de sabedoria. Não sei se vai dar tempo de falar tudo. Mas está aqui, ó, é um Espírito. E o Espírito é dele, é ele que faz tudo isso. Ele está em tudo, Tony. Amém. Quanto mais eu entro na Bíblia, mais eu descubro a ciência de Deus, Tony. Quanto mais eu entro na palavra, mais eu descubro a ciência de Deus. Os homens estão... Hã? E é tão perfeito que a palavra de Deus vai dizer que é o mesmo Espírito. É o mesmo. E para você ver, os homens estão brigando hoje para ver se a Terra é redonda ou plana. Se em Jó está escrito que a Terra é um círculo. Está lá. Há 5.000 anos foi escrito. Hein, Tony? Há 5.000 anos foi escrito que a Terra era um círculo. É verdade. É verdade. E os homens estão brigando que a Terra é plana. É porque não sabem, ele não entende como é que a Terra não pode virar, não vira igual, sabe, o balde d'água, que se você andar com ele para lá e para cá, ele vai virar. É circular, né? De onde você vê a Terra, a tonela não é plana, ela é círculo. Ela é redonda. Nós vamos entrar agora nesse estudo aqui da sabedoria, Tony. Presta atenção. O que é a sabedoria de Deus? Presta bem atenção, bem atenção. Ô, Glória! Se inscreva no canal aí, irmãos. Você que não é ainda inscrito. Vamos lá. Isaías. Agora vamos. Provérbios. 8. 22.
O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos, desde então e antes das suas obras. Quem está falando isso, Tony? Sabe quem está falando? Sabe quem está falando isso aqui, Tony? Quem está falando, pastor? O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos. Presta atenção, eu estou aqui emocionado só em falar que eu vou falar agora aqui. Foi Salomão, né? Não, não, não. Não, Salomão escreveu o provérbio, mas aí quem está falando é outra pessoa. Entendi. Foi Salomão que escreveu, mas foi inspirado. Olha só, o Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos. Olha. Nós lemos ali que um dos espíritos de Deus é a sabedoria. Amém. Vamos lá. O Senhor me possuiu nos princípios dos seus princípios, né? No princípio dos seus caminhos. Desde então, antes das suas obras. Quem era? Olha só, vou continuar. Desde a eternidade, Tony, foi ungida. Desde a eternidade foi ungida. Desde a eternidade. Ah lá. Desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismo, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de água. Antes que os montes se houvessem assentado antes dos outeiros, eu fui gerada. Opa, desculpa. Ainda que ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do mundo, quando ele preparava os céus, olha só, Tony, escuta, quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando ele traçava o horizonte, que eu estou falando do arquiteto, né? Que ele é o arquiteto, quando ele traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava o mar e o seu termo, para que as águas não ultrapassassem, vê que o mar só vai até a areia, né? O seu mando, vou repetir no 29, quando fixava o mar o seu termo, para que as águas não ultrapassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele, e era o seu arquiteto. Aqui, Tony, arquiteto, está ouvindo? Amém, estou sim, meu pastor. E então estava ele, e eu era seu arquiteto, e eu era seu arquiteto. Era cada dia suas delícias, e era cada dia sua delícia. Alegrando-me, olha, estava alegre. Alegrando-me quando ele, em todo o tempo, ele se alegrava com ele em todo o tempo. Hein, Tony? Amém. Desejando-me no seu mundo habitável, enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Olha só. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardam os meus caminhos. E ouvi a instrução e sede sábios e não rejeitais. Sabe quem falou isso, Tony? Quem, meu pastor? A sabedoria. Amém. Depois você lê a Bíblia com mais atenção aí, no Provérbios 8. Ela dizia que no princípio, Tony, ela era aluna de Deus. Quer comentar? Porque é forte na palavra, né, pastor? A gente que está introduzido no Evangelho e buscamos o Senhor Jesus Cristo, quando a gente sente uma palavra dessa que penetra na gente, a gente entende a profundidade disso, a gente não tem como se conter, né? A gente não tem como se conter. É que nem a gente está orando, para vocês poderem ter uma noção, é que nem você está orando, passando alguma dificuldade, e você tem aquele quebrantamento, aquele choro perante Jesus Cristo. É a mesma coisa quando a gente tem um entendimento da palavra e que a gente se aprofunda, né, e a gente sente na alma o que aquilo quer traduzir para a gente. Então, a sabedoria vem do alto, né? Sabedoria vem de Deus. Então, recebe isso aí, pô. Recebe porque Deus, ele é maravilhoso, justo e fiel, e a sabedoria vem dele. Pede a ele que ele lhe dará, em nome de Jesus. Às vezes, Tony, a gente está lendo a Bíblia e passa por cima desses versículos e não entende nada. Verdade. É um dos pontos que o Senhor me ensinou muito. Né? Deus só vai te revelar quando ele quer, quando ele quiser te revelar e ele achar que você está preparado para você fazer a sua parte. Amém. Pedir a direção do Espírito Santo de Deus. E você escreveu isso aí. Você já leu isso aí hoje? Já sim, já sei.
Amém. Está entendendo onde eu quero chegar? Sim, estou sim, meu pastor. Vamos aqui para outro aqui, mesma coisa. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos. Olha, Tony, a sabedoria, tá? Velando as minhas portas a cada dia. É o próprio Espírito de Deus. Tony! Amém. Esperando nas ombreiras da minha porta de entrada, da minha entrada. Ombreiras porque vem da porta, né? Por quê? Opa, errei aqui. Porque o que me achar, achará a vida. E alcançará o favor do Senhor, meu irmão. Mas o que pecar contra mim, violentar-se a sua própria alma. Todos que me odeiam amam a morte. Verdade. Vou voltar, Dória. Tem que voltar. Perfeitão. Vou voltar. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito de Sabedoria. Então, vamos lá. Eu estou nesse Espírito aqui. O Senhor me possuiu, diz a sabedoria, Tony, no princípio dos seus caminhos, desde então, antes das suas obras. Desde a eternidade, Tony. Amém. Fui ungida. É um dos Espíritos de Deus, Tony, na terra. Desde o princípio, antes do começo da terra. Aleluia, Tony. Lembrando que a eternidade não tem início e nem fim, né? Não tem, não tem. Isso nós estamos falando há algum tempo aqui. Quando ainda não havia abismo, fui gerada, ainda não havia fonte carregada de água. Antes que o monte se houvesse assentado, antes que os solteiros eu fui gerada, antes que não tinha feito a terra, nem o campo, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, olha só, quando ele fala assim, o Espírito dele mesmo falando para ele mesmo, quando ele preparava a terra, o próprio Deus, olha só. Quando ele preparava a terra, aí eu estava, eu. Quando traçava o horizonte, ele está falando ali do arquiteto, Tony, do arquiteto, arquitetando. Sim. Sobre a face do abismo. Lá em Gênesis capítulo 1, no princípio era o verbo sabe que Deus... Não, desculpa. No princípio Deus deu os céus e a terra, e o Espírito de Deus parava sobre as águas. É verdade. Quando ele estava aqui na face do abismo, ele estava junto com ele, quando ele preparava os céus, a terra, quando traçava o horizonte. Tony, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava o mar, o termo, para que as águas não ultrapassassem o seu mundo, o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra. Então eu estava com ele. E era o seu arquiteto, Tony, ele falando aqui, o Espírito da sabedoria. Eu era seu arquiteto, era ele que traçava tudo, Tony. Amém. E era cada dia suas delícias. Amém, Tony? Pode comentar, meu filho, para a gente ter que terminar. Vamos terminar aqui, tem jeito não. Horário. Amém. Amém. A sabedoria de Deus é algo extraordinário, né? E quando é manifesto em nós tomamos atitudes, pensamentos que nós mesmos nos surpreendemos. Mas nós temos que entender que para nós podermos ter a sabedoria que vem do alto, nós precisamos ter que estar alicerçado em Cristo. A sabedoria, ela vem através do Espírito. O Espírito Santo que habita em você te dá sabedoria. Ele é uma sabedoria do Espírito Santo. Ele não é um dom espiritual, certo, meu pastor? Ele não é um dom espiritual. Então, você precisa estar em comunhão com Cristo para que o Espírito Santo permaneça em você. Porque a palavra vai dizer que quando você peca, você só faz afastar o Espírito Santo de você e abre legalidade para o inimigo. Então, se você quer continuar tendo sabedoria vinda de Deus, permaneça firme na palavra. Porque o Espírito Santo ele vai dirigir cada palavra que sai da sua boca. O Espírito Santo ele vai te incomodar quando você estiver prestes a cometer um pecado. O Espírito Santo vai te incomodar quando você estiver praticando o pecado. Então, a sabedoria que vem do alto é através do Espírito Santo. E isso é maravilhoso quando a gente entende isso. Isso é maravilhoso, porque quando você permanece em Cristo, Cristo só faz aumentar a sua capacidade espiritual, né, através do Espírito Santo, com sabedoria
mansidão e tudo mais que um cristão deve ter. Então, a palavra de hoje requer muito estudo mesmo. Vocês que vão estar vendo essa live, revejam essa live novamente. Reveja pontos. Quem não entendeu algum ponto, escreve aí no chat, aí, escreve aí nos comentários. Pastor, o senhor pode explicar melhor esse termo aqui? Né? Coloca seu WhatsApp lá, passa seu WhatsApp, pastor. Eu tenho certeza que ele vai entrar em contato com você. Se não quiser passar o WhatsApp, passa o e-mail, entendeu? Ou aí no chat mesmo, porque o pastor vai ter uma boa vontade de te explicar tudo que há dúvida na sua mente. Tá bom, pessoal? Então, da mesma forma que eu fui agraciado por Deus em colocar o pastor Oscar na minha vida, me converti, né, me ganhou para Jesus, e hoje eu posso estar aqui sendo um exemplo, né, um exemplo vivo, né, que fui edificado, que fui transformado pelo Espírito Santo, que usou o pastor Oscar. Você também pode ser usado. Né? Você deixa Deus usar o pastor também para edificar o seu templo, para te mostrar a verdade, tirar suas dúvidas. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Amém, meu pastor? Amém. Tony, você comentou um negócio aí, eu estou aqui até agora aqui me lembrando, o Espírito Santo de Deus está me fazendo lembrar. A minha considerações finais. Escute o que eu estou falando aqui, meus irmãos. Quando você ouvir falar o pastor pregando, livro de Enoque, de Baruque, dos 7 livros apócrifos, não está na Bíblia, querido? Não é de Deus. Não está na Bíblia, não é de Deus, querido. Porque ele escreveu antes da fundação do mundo, não importa. A Bíblia, a palavra de Deus diz que se um anjo vier pregar outro evangelho, é maldição. Já ouviu falar esse versículo? Amém. O apóstolo Paulo falou, se outro anjo vier, um anjo qualquer, o mais poderoso dos anjos do céu, se for pregar outro evangelho, é anátema. Livro de Enoque, livro de Baruque, livro de Apócrifo, livro... Você está entendendo? Não é de Deus. Acabou. A Bíblia já está cheia de coisa para ler, Tony, você está vendo, já passou por esse provérbio, você agora ficou aí maravilhado com a leitura. Tem tanta coisa para você buscar aqui dentro da Bíblia e quer buscar livros apócrifos. Na próxima estudo, nós vamos continuar. Se você tiver doador, colocar no chat que eu já passo a resposta no próximo vídeo. Deus abençoe. Tony, obrigado aí por tudo, irmão. Ajudou muito. Amém, meu pastor. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Tony que faz esse trabalho aí de mídia aí bonita aí, ó, essa PowerPoint aí. Obrigado, Tony. Deus abençoe você e sua família. Qualquer coisa me liga. Fica na paz. Vitória. Amém. Vitória, vitória. Glória a Deus.